Boa tarde a todos. Sejamos bem-vindos neste dia quente, que aquece os nossos corações e as nossas cabecinhas, né? Que este ano de 2025, apesar de todas as atribulações, que a gente possa se manter firme no caminho desta casa espírita, firme no nosso trabalho, nas nossas convicções morais. Então, para nós brindarmos os nossos pensamentos e a nossa comunhão hoje, neste local, me veio esta intuição há algumas semanas. Os meus talentos são para Deus ou para Mamon? Servir a Deus ou a Mamon? O Evangelho segundo o Espiritismo, não sei se vocês conhecem essa obra. É uma obra onde Kardec faz uma separação de textos da vida e ele separa em capítulos e junta conforme temas, e depois ele faz uma observação e muitas vezes ainda há a instrução dos espíritos. É um livro muito recomendado justamente para a gente conseguir fazer o Evangelho no lar e também naqueles momentos de aflição a gente abrir ao acaso para acalmar o nosso coração. Mas hoje nós vamos nos ater então ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e para isso a gente vai ter 3 perguntas que vão nos nortear e conduzir os nossos pensamentos. Onde eu aplico os meus talentos? Onde está o meu maior tesouro? As minhas ações estão alinhadas com a minha essência divina? Este capítulo em especial, ele traz 3 passagens de Jesus conversando diretamente com 3 pessoas diferentes. Traz 3 parábolas, traz alguns itens com a reflexão de Kardec e ainda mais um item específico com a instrução dos espíritos. Então, dessas 3 abordagens que é feito a Cristo, nós temos essas 3 passagens: o jovem rico, a avareza e Zaqueu. Pois bem, o texto do jovem rico inicia-se o capítulo: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um ou amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo, o jovem. Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos estes mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi tristonho, porque possuía grandes posses. Jesus então disse aos seus discípulos: digo em verdade que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Ainda mais vos digo que é mais fácil um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar no rico no reino dos céus. Pois bem, se o jovem mancebo tivesse que responder: onde eu aplico os meus talentos, onde está o meu maior tesouro, as minhas ações estão alinhadas com a minha essência divina, o que vocês acham que ele pensaria? O que será que ele não conseguiu soltar e seguir a Jesus?
que será que hoje, a gente trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente não consegue soltar e seguir a Jesus? Eu consigo soltar a raiva e a vontade de vingança que eu tenho? Assim como o jovem, porque o jovem, além de ser jovem como pessoa, nos traz a figura de um jovem na inflorescência dos seus hormônios, na sua juventude, na alta capacidade de ir, fazer, acontecer, aqueles pensamentos nossos, que tudo posso. Mas na hora de soltar a raiva, na hora de soltar, a culpa é dele, não minha, mas foi ele que me provocou, eu não consigo. Então, como jovem, eu viro as costas a Jesus e sigo na minha capa da vítima, do coitado. Pobre de mim, o que é de mim? Eu vou me vingar. Quantas vezes não fazemos isso no nosso dia a dia? Seguimos então. Essa passagem da avareza em Lucas, ela é curta. Ela diz assim: então, no meio da turba, um homem lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que um homem se encontre, sua vida não depende dos bens que possua. Avareza. Às vezes a gente só remete a avareza aos bens materiais. Mas a gente não percebe que do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Às vezes a gente é avarento dos nossos sentimentos de alegria. Às vezes a gente é avarento quando a gente vê um amigo próspero conseguindo o seu trabalho com dignidade, comprando a sua casa, trocando o seu carro, e a gente acaba olhando isso com inveja, com disfarce da avareza. Ao invés de olhar para ele e observar que caminho ele trilhou para chegar até ali. O que ele conseguiu que eu ainda não consegui? Qual foi o rumo? Será que foi um rumo realmente da avareza, pisando nos outros, ou foi um rumo realmente seguindo os desígnios cristãos? Que avareza é essa que está circundando as nossas vidas? Que às vezes a gente se nega a dar um sorriso. A gente se nega a dar um bom dia porque eu acordei no mau dia e eu quero acabar com o bom dia de todo mundo. Aí eu chuto alguma coisa, eu bato o dedinho na quina e desde então o meu dia fica cinza e eu acabo com a vida de todo mundo, porque daí é como um perfume que exala. Eu vou passando e vou deixando a nuvenzinha atrás de mim. Em vez de eu deixar um rastro de perfume, eu vou arrastando as minhas correntes e vou com ela expandindo, contaminando todo lugar por onde eu passo. Então, assim, esses personagens dessas histórias e dessas abordagens necessitam ser trazidas para a nossa realidade de hoje. Porque o jovem rico tinha as suas turbulências. Esses dois irmãos que brigavam pelos bens de família, nós também temos essas contendas dentro de casa. E ainda nós vamos ter um encontro de Zaqueu. O encontro de Zaqueu é muito conhecido porque é aquele que sobe na árvore. E no Evangelho, gente, diz uma palavra assim que eu fiquei na dúvida, eu fui procurar. Falei, gente, mas isso é árvore mesmo? Será que ele subiu na árvore? Sim, ele subiu na árvore, gente. Essa palavra que se come é tipo uma figueira, tá? Então, ele subiu na árvore. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ele ser de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu ao pé de figueira.
para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a este lugar, Jesus dirigiu o olhar para o alto e, vendo Zaqueu, disse: desce depressa, porquanto preciso que me hospedes hoje na sua casa. A multidão e os outros começaram. Ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja quem for, vou restituir em 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar salvar quem estava perdido. Então Zaqueu, aquele cobrador de impostos, aquele que o pessoal julgava pela sua riqueza, pela origem dos seus bens, aquele em que realmente tinha muitas posses, ao se deparar frente a frente com Jesus, ele simplesmente diz: sim, eu dou metade daquilo que eu consegui. E continuou falando: e vou restituir, e vou reparar a quem eu ofendi. Qual foi a atitude, a ação de Jesus? Ele apontou: Zaqueu, não, homem mau, o seu dinheiro não vale? Ele julgou? Não. Ele olhou Zaqueu e disse: hoje esta casa foi salva, porque o Filho do Homem veio para quem estava perdido. Quantas vezes por dia nós temos a atitude de Zaqueu em acordar às vezes em turbulências e nos levantarmos ao alto, ao abrir os nossos olhos e percebermos que estamos em corpo de carne, ainda tendo a oportunidade de mais um dia, só mais um dia, em restituir aquilo que talvez na nossa consciência da noite anterior a gente percebeu que não foi tão bom assim. Que nós, ao abrirmos nossos olhos e colocarmos os nossos pés no chão, a gente tendo a oportunidade de fazer um pensamento elevado ao Senhor. Glória a Deus, eu estou vivo. E hoje eu vou ser melhor do que ontem. Hoje eu vou tomar mais água. Hoje eu vou não fofocar. Hoje não vou julgar. Hoje eu vou varrer o meu chão, abençoando o chão que eu piso. Hoje, as minhas vestes que foram doadas, eu vou abençoar aquele que não precisou mais, eu vou vesti-las, porque ela me serve. Eu vou abençoar o sol que torra o meu lombo no meu trabalho duro da enxada. Eu vou abençoar a chuva que corre e abençoa a todos. Qual é a nossa atitude? A gente julga? Ou a gente aceita o nosso ponto de hoje para assim partirmos em sequência? Porque Zaqueu não ficou se lamentando lá atrás. Não, Jesus, eu fiz isso, eu peguei isso. Não. Ele simplesmente foi direto ao ponto. Eu vou restituir. Ele tomou uma atitude. Será que alguma vez ele teve ações como o jovem rico, que precisou dar um passo para trás, abaixar a cabeça, entrar em introspecção e perceber e analisar os seus pontos frágeis para daí seguir adiante? Será que ele já teve a avareza de não querer dividir o muito que ele já tinha? Qual é o seu muito hoje? Qual é o meu muito hoje que eu não dividi? Que eu não multipliquei? Que eu guardei? E Jesus, em todos esses encontros, como ele sempre tinha muitos à sua volta, ele sempre aproveitava para aumentar a sua explicação. E surgiam umas parábolas. Então, deste encontro com Zaqueu, surge uma das parábolas
mais encantadoras que a parábola dos talentos, que a gente lê e relê e a gente encontra vários significados. Então, um mestre muito severo que ceifou e plantou em terras antes que ninguém já tinha plantado, precisou viajar. Chamou 3 dos seus melhores e separou 1 denário, 2 denários, 4 denários. Denário na época eram dinheiros. E para cada um explicou que iria e deixava sob responsabilidade deles e voltaria. Então, quando ele retorna, chama os seus servos e pergunta a cada um deles o que foi feito. O que recebeu 2, apresentou 4. O que tinha 4, apresentou o dobro. E o que tinha 1, foi e voltou e entregou ao seu senhor. Senhor, está aqui. Está aqui o seu dinheiro. Então, o mestre olha para ele e diz: servo mau, por que não multiplicou ou entregou aos banqueiros? Senhor, eu enterrei, porque o Senhor é muito severo. E eu fiquei com medo. Eu sei que você ceifa onde ninguém jamais ceifou. Eu sei que você planta e descobre terras aonde ninguém mais já foi. Então, ele tira deles e dá para os outros. Pois bem, talentos. Talentos temos todos, desde sorrir a amaldiçoar, desde elevar a enterrar pessoas vivas com as nossas palavras e os nossos sentimentos. E Jesus, ao contar isso da sua multidão, é claro que ele deixa a multidão com a história e segue seu caminho. Mas vamos nos ater um pouco aos nossos talentos. O que eu enterrei hoje? Qual o talento que eu enterrei hoje? A minha gratidão? A minha fé? A minha coragem? A minha alegria? E eu ainda olhei para a pessoa que me fez triste e disse: culpa sua, assim como o servo disse: o Senhor é muito severo. Eu fiquei com medo. Enterrei a minha fé? Enterrei a minha coragem? A minha vontade de viver e brilhar só por mais um dia? A minha vontade, a minha coragem de vencer? O que eu enterrei hoje? O que eu multipliquei hoje? O que eu trouxe comigo? Para quem eu fui grato? Para quem eu disse bom dia? Para quem eu consegui fazer um dia melhor? Para quem eu ouvi com a capacidade de ouvir? Eu murmurei? Ou eu ouvi um murmúrio e eu consegui transmutar isso e dizer uma palavra de ajuda a essa pessoa? Eu me perdoei? Como está o alto perdão? Como está o alto amor? Ou nós estamos fazendo como o jovem rico, que olhamos para Jesus e dissemos: agora não dá. Agora eu não tenho tempo de me perdoar. Agora eu preciso trabalhar. Tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro, gente? Pois é. Em O Livro dos Espíritos, na questão 642, Kardec faz um questionamento sobre o bem e o mal que a gente pratica. E ele pergunta aos espíritos assim: o que agrada aos olhos de Deus? Basta não fazer o mal? E os espíritos respondem: não. Todo o bem que eu deixo de fazer é o mal que pode ocorrer. Então, eu enterrei o meu talento. Percebam como a gente tem todos esses momentos a todo instante na nossa vida diária? Do que adianta eu passar todos os dias da semana estudando e lendo, sendo que eu não aplico no meu trabalho? Eu não aplico com as pessoas que estão comigo. Eu pratico a avareza do conhecimento. Não, eu não posso instruir essa pessoa porque essa empresa vai ser mais próspera do que a minha e isso não pode. Não tem lugar para essas duas empresas que são do mesmo
da mesma área atuarem no mais espaço. Percebe? Tem mais pontos de avareza que a gente trabalha, né? No nosso dia a dia. Qual caminho está o meu servir? Eu estou enterrando? Estou prosperando? O que eu faço com os meus talentos hoje? E como a doutrina fala, então, dentro do Evangelho? Qual é a instrução dos Espíritos em relação a isso? Então, lá nos itens 10, 12 adiante, os Espíritos vêm nos instruir. E eles são muito claros, que os bens da terra pertencem a Deus. Não é nem a nós, nem aos governos, nem a qualquer habitante que esteja aqui, ou qualquer habitante que seja das nossas outras ordens, porque dentro dos entendimentos da doutrina dos Espíritos, há a pluralidade dos mundos habitados, sim. Não é só a raça humana que é uma raça inteligente. Há muitas outras, em estágios evolutivos muito maiores que os nossos, haja vista que nós estamos acompanhados a todo momento, desde os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e os espíritos mais elevados a nos intuírem ao caminho do bem. Nós jamais estamos sozinhos para conseguirmos alcançar o nosso ponto máximo. E qual é o nosso ponto máximo? Pois bem, eles ainda fazem considerações. Quando eles consideram a brevidade da vida, eles dolorosamente nos veem com preocupação por essa importância das posses materiais que nós damos. Não que isso não seja importante, porque Deus colocaria no mundo qualquer coisa que realmente fizesse os seus filhos se perderem para sempre, como dizem algumas religiões, no fogo do inferno? Deus, amorosamente justo e bom, faria isso. Em algum momento da vida nós já nos sentimos sozinhos, abandonados, perdidos. Quando eu cheguei mais cedo e li a mensagem do dia, falei, bom, novamente, desde o início até o fim, estamos falando do mesmo tema, das consolações prometidas, do caminho que Jesus nos vem apresentar, do que essa doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer e nos trazer. Se aquilo que me pertence é somente a minha alma eterna, pois eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, os nossos bens terrenos são bens transitórios, são meios do quê? De nos vermos, evoluirmos, de nos relacionarmos e de fazermos bem uns aos outros. Porque teve 3 pontos característicos ou mais do que Jesus disse lá para o jovem. E eu acredito que o mais importante é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu pratico a avareza com o meu companheiro do lado, com o meu colega de trabalho, em relação a aceitar ele como ele é, eu só dou a ele aquilo que eu tenho. Então eu também não me aceito. É um espelho. Não adianta a gente querer fugir disso. A gente vive em sociedade justamente por essa capacidade de foco, de olhar de frente a frente, porque a gente não consegue, né? Os nossos olhos estão aqui, a gente não consegue, né? Então é necessário eu entrar, às vezes, em conflito, em choque, porque o outro só me mostra aquilo que está em mim. As situações acontecem comigo para que eu acorde. Ou eu vou fazer que nem o servo que enterrou e vou dizer, e vou culpar, foi Deus, foi a ira divina sobre mim que me levou a este caminho. Ou eu vou entender que, como Jesus já nos ensinou, esse Pai de amor só dá a mim aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo. Pois bem, e os Espíritos nos dizem que é esse aperfeiçoamento moral que é o que importa para a eternidade. Todo esse capítulo vem toda a explicação necessária
para que a gente realmente consiga trazer para dentro dos nossos corações, aquebrantar a nossa alma endurecida como pedra, para que a gente perceba que esta vida transitória, corpórea, ela só enriquece a nossa alma. E se a gente se preocupa demais só com os bens terrenos, eu não consigo atingir o meu objetivo, porque se eu corro demais ao trabalho, aos exageros, eu estou servindo a Mamon. Se eu não faço nada, se eu fico na preguiça, no ócio, eu também estou servindo a Mamon. Se eu fico no meio termo, eu também estou servindo a Mamon. Então, qual que é o ponto de equilíbrio? Qual é o meu caminho de servir? Se cada um pudesse, neste momento agora, fazer essa introspecção, onde eu estou aplicando os meus talentos? Onde está o meu maior tesouro? As minhas ações estão alinhadas? Quantas das minhas ações estão alinhadas? Porque realmente atingir o equilíbrio na nossa imperfeição moral a que carregamos hoje é um desafio muito grande, porque nós temos Jesus como nosso modelo principal e guia. Ele é a nossa luz, o nosso farol. Ele vem à Terra por uma vez, para justamente nos mostrar essa linguagem de amor. Nós estamos encarnados com o véu do esquecimento, que também é uma lei de amor, para que a gente consiga conviver em mais harmonia. Porque eu jamais conseguiria conviver em família com os meus pares, com filhos e esposas, sabendo que em outras passagens a gente já se atritou demais. Ou às vezes até já temos cada um da vida do outro. Porque no fundo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Muitas vezes a gente quer fazer regressão de vidas passadas, a gente quer escarafunchar nossa vida, a gente quer participar de atividades onde há fenômenos espiritualistas para saber e identificar o que eu fui, o que eu fiz ou o que deixei de fazer. Ora, vamos bem nos centrar naquilo que diz o Evangelho. Se nós somos herdeiros de nós mesmos, e hoje eu tenho a tendência de julgar, isso já vem comigo. Se hoje eu tenho a tendência de roubar, o meio em que eu cresci pode ter me ajudado, mas com certeza isso já vem um pouco comigo. E quando a gente está falando de brevidade da vida, aperfeiçoamento moral e eternidade, nós estamos falando justamente deste momento de ápice que o nosso planeta Terra está passando, que é um momento justamente da nossa forja moral, onde nós estamos começando a ser apertados e cercados de tantos lados, de tantas formas materiais, para que justamente rompa essa armadura que a gente colocou na gente e floresça a nossa essência divina. Porque se somos filhos do Pai Criador, a nossa essência divina é amar. E é aqui que está o nosso aprendizado. Começando a desenvolver negócios colaborativos, ações colaborativas, a puxar pela mão gerações mais novas que estão vindo com capacidades diferentes das nossas, muito diferentes das nossas. E que com certeza os nossos pais também passaram por este momento olhando a nossa geração. Certo? Nossos pais trabalhavam na foice, daquele jeito, e nós, já mais rebeldes, crescemos um pouco mais livres, e os nossos que estão vindo estão cada vez mais livres e entrando com tecnologias, e o trabalho do corpo está cada vez mais leve e o trabalho da mente cada vez mais acelerado, mas e o trabalho moral? Está ficando como nisso? Porque se há toda essa evolução, como há as riquezas e as desigualdades, por que nós ainda estamos patinando? Porque há uns ainda passando tanta fome, porque há lugares de guerra, porque há tantas indas e vindas emigrações nesse nosso planeta. Porque realmente aqui é esse turbilhão. Porque aqui realmente é esse caldeirão de emoções,
de fazeres para que a gente caia na realidade da eternidade. Porque Cristo falava por parábolas e falava nas entrelinhas por várias vezes. Porque nós ainda não tínhamos todo um entendimento e ainda não temos. A gente ainda passa por essa infância moral. E nós ainda brigamos e barganhamos com Deus e Jesus o tempo inteiro. Então a gente ainda está na infância moral. A nossa intelectualidade, digamos assim, pode estar ali do lado da juventude, né? Adolescendo, então está um pouquinho mais evoluída que nossa moral. Então, as pessoas, os palestrantes gostam de dar o exemplo das duas asas, né? A moral e a intelectualidade. E isso vai desequilibrando. Então, na verdade, há um equilíbrio. E é nesse turbilhão, neste momento, que a gente passa por essa forja. Então, ora estamos o jovem, ora estamos a avareza, ora estamos Zaqueu, ora estamos multiplicando, ora estamos enterrando. E o que eu estou fazendo com tudo isso? E essa minha essência divina, como então que eu posso alinhar tudo isso? Há realmente futuro incerto? O futuro é incerto? O que eu acredito? Eu estou enterrando a minha fé e a minha coragem? Ou realmente, quando eu mergulhei no corpo de carne, que foi um grande ato de coragem? Estarmos aqui é um grande ato de coragem. Aceitarmos essas atribulações é um grande ato de coragem. E Deus jamais permitiria que viéssemos a essa época se nós não tivéssemos condições de superar. Porque se houvesse condições em falharmos ou sucumbir, Ele já teria ajustado a coordenada. O nosso país, que também passa por atribulações, todos os países passam por atribulações. No que nós acreditamos? O que eu faço todos os dias? Eu faço para servir a Mamon, para que meu país vá à bancarrota? Ou eu sirvo a Deus? Para onde eu direciono o meu pensamento? Aí eu acordo todos os dias para trabalhar, eu vou, eu sirvo, eu ganho o meu salário digno, eu aplico meu dinheiro, eu compro o que precisa, não sobra nada, ok, não sou uma pessoa alvoroçada, não tenho vícios, ok. Só que qual é o motivo que eu acordo todos os dias? É só para trabalhar? É esse vazio que eu trago dentro de mim? É isso que me dá a frustração e parece que eu perdi o sentido da vida? Fui eu. Se eu sigo dessa forma, fui eu que me separei de Jesus e de Deus. Fui eu que segui outro caminho. Fui eu que quis servir a Mamon. Porque se eu levantar todos os dias só para isso, eu estou fazendo a ação correta, mas pelo motivo errado. A minha motivação, o meu motivo de agir, uma hora vai falhar, vai acabar o combustível. Porque esse combustível não me retroalimenta, não me traz dignidade, não me traz a alegria. Toda aquela outra parte dos tesouros da minha alma eu estou enterrando. Agora, se eu levanto com o entendimento e a convicção de alma desta eternidade, em que eu ainda estou colhendo frutos de várias vidas, não só neste planeta, e estou tendo a oportunidade de crescer e reparar e desenvolver a minha amorosidade aqui e agora, com toda essa turbulência, tendo a fé e a coragem de continuar acreditando que a família que eu vim, o momento em que eu estou, a forja financeira em que eu passo, a forja moral em que eu me encontro, nas provas em que eu me encontro, são justamente aquilo que eu preciso para ascender ao degrau da evolução, e isso me motiva a ir ao mercado de trabalho, a conversar com o cliente que está arrastando as correntes dele, tentando agredir o meu dia. Onde eu passar, eu posso sucumbir, mas eu vou lembrar e vou levantar o meu olhar aos céus e eu vou pedir graças e eu vou render graças por tudo aquilo que eu estou trazendo comigo, e acredito que
toda tristeza e toda forja tem um tempo determinado para acabar. E se em algum momento eu sentir realmente que eu não tenho mais forças físicas, em que eu não tenho mais condições morais, eu vou sim ajoelhar em alma, em forma física, seja o que for, e rogar a Deus auxílio. E ao rogar auxílio a Deus, sim, Ele virá. Talvez não da forma que eu acredite, não no tempo deste sol que nos circunda, mas no tempo de Deus. Porque eu acredito nesta eternidade, porque eu acredito na brevidade da vida, e eu passo a viver realmente o paradigma do Espírito Eterno, da vida corpórea transitória. E eu passo a entender um pouquinho a cada dia. É servindo a Jesus e servindo a Deus que eu sigo o meu caminho. Jesus, Ele estende as mãos às crianças e diz: deixar vir a mim as criancinhas. Então, como Ele fez a Zaqueu, que não apontou o dedo para ele julgando toda a trajetória que passou, Ele simplesmente disse: esta casa foi salva hoje e mais um foi resgatado. Quando eu quero ser o próximo de Jesus? Depende de mim. Depende do meu passo hoje, do meu passo amanhã e depois. Então, se há realmente um futuro incerto, é o futuro do meu passo amanhã. Porque eu não sei se eu vou estar neste corpo. Este é o único futuro incerto que nós temos aqui. Porque ele é transitório, a carne. Mas a alma nunca é eterna. E se amanhã eu não estiver respirando neste corpo de carne, é necessário que eu guarde a tranquilidade da minha alma, que hoje eu fiz o melhor. Hoje eu fiz com as condições que eu tinha, com os recursos que eu tinha, para o melhor, para o meu melhor. Porque quando eu vibro pelo meu melhor, o próximo recebe o meu melhor. E assim vai contagiando um ao outro. Sabe risada de criança, risada de bebê? Aquelas risadas gostosas? A gente se contagia. Difícil quando a gente está no ambiente, todo mundo acabrunhado, dois começam a rir, a gente perde a concentração, a gente perde a linha de pensamento e a gente começa a rir junto. O que você está rindo? Eu também quero rir. Às vezes as pessoas nem conseguem falar o que está rindo, vai todo mundo rindo. É isso que contagia. É para isso que nós estamos aqui, para equilibrar essa administração dos bens morais e dos bens materiais. São talentos, recursos da nossa alma, e são talentos emprestados, porque essa é a providência divina. Ele providenciará. Mas, Luciana, é tanto tormento na minha vida, me falta o básico, me falta o pão, me falta o teto, me falta a água, me falta o vestimento. Meus filhos passam fome. A única coisa que eu tenho a dizer é: tenha fé. Porque se algum dia nos encontramos nessa situação tão difícil que a matéria nos coloca, Raul Teixeira sempre dizia assim: são só corpos físicos, experienciando uma jornada necessária. Sabe o ferro do ferreiro que faz joias, ou dos ourives que fazem uma série de instrumentos? Assim é esse corpo físico para nós, para que ele seja um canal justamente para que a gente possa subir e ascender e co-criar o nosso entorno. Pois bem, se eu desenterro a fé, a coragem, a capacidade de sorrir, a alegria, fica mais fácil eu trazer a forja moral. Fica mais leve eu experienciar esta vida. Fica mais
suave eu dia a dia vencer o vício da avareza, o vício da inveja, o vício do doce, da comida, dos maus pensamentos, das músicas ruins. Quando eu dou um passo de cada vez, pensando que hoje é o melhor dia para eu me superar, hoje é o melhor dia para eu amar, hoje é o melhor dia para que a prova da riqueza dos meus talentos seja superada. Hoje é o melhor dia para eu multiplicar os bens da minha empresa, para fazer florescer e plantar o meu entorno, favorecer outras famílias. Porque quando eu compartilho a riqueza financeira, eu ofereço dignidade e alegria aos outros, para que eles possam também pensar nas riquezas morais, para que eles possam também um dia chegar ao passo em que eu me encontro hoje, que é servir a Deus. E assim motivado eu vou todos os meus dias caminhando para servir a Deus com os recursos que são dele, que ele me emprestou e que eu estou usufruindo. E como são os recursos dele? A partir do momento que eu partilho com o outro, multiplica. Percebem o ponto? Não há motivo para a avareza da competição desajustada e desenfreada. Não há motivo para a escravização desajustada e desenfreada. Ainda não temos um ponto de equilíbrio, lembra? O comentário moral e intelectual. Ainda não há também um ponto de equilíbrio das riquezas. Porque a felicidade não é deste mundo. Esse equilíbrio das riquezas materiais, que a gente, às vezes utopicamente, tanto almeja, ainda não é para essa situação do nosso planeta. Porque depende ainda do desenvolvimento do nosso amor, da nossa compaixão, da nossa capacidade de multiplicar os bens divinos que nos são prestados. Que nós possamos entender que escolher Jesus dói. Dói porque é uma dor moral. É uma escolha de uma redenção de um caminho diferente, onde aqueles que eu considerava amigo não mais estarão comigo. Aqueles que compartilhavam os meus risos e as minhas alegrias provavelmente não me entenderão. Muitos estarão dentro da minha própria família de carne. Mas à medida que eu vou seguindo e entendendo que a minha verdadeira família é a minha família espiritual, e que o meu caminho aqui é transitório, e que eu busco a verdadeira água da vida, que é Jesus, que é através dele que eu conheço o caminho do Pai, e que eu posso chegar ao nível de Jesus, através do caminho de Jesus. Assim eu sigo o meu dia. Assim eu vou com tranquilidade servindo a Deus. É fácil? Não. Mas é um dia de cada vez. Para que a gente possa, dentro dos nossos recursos materiais, das nossas forças morais, da nossa inteligência, entender o nosso local de origem hoje, para o passo de manhã, e ao acordar amanhã, ser grato por esta vida oratória, agradecer a Deus por mais um dia, nessa transição, para que um dia estejamos todos juntos lá, ao lado dele, no reino dos céus. Muito obrigada a todos.